Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 16 de janeiro, estamos começando nosso programa Papo de Câmbio, o primeiro Papo de Câmbio de 2025. E antes de cumprimentar nosso parceiro, correspondente cambial Lucas Berti, eu sempre lembro nos nossos vídeos aqui no YouTube que é importante que você se inscreva no nosso canal Safras TV, ative as notificações, assim você fica sabendo da atualização dos nossos vídeos. Todos os dias um vídeo novo aqui no nosso canal. Em safras.com.br você conhece a plataforma Safras, pode pedir uma demonstração gratuita. Tudo em um só lugar, agência de notícias, serviços de consultoria, gráficos, estatísticas, tudo o que você precisa tem na plataforma Safras e você chega lá em safras.com.br. Dito isso, cumprimento meu amigo Lucas Berti, já desejando um feliz também 2025, muitos bons papos de câmbio neste ano de 2025, Lucas. E vamos começar falando deste dólar que deu uma acomodada, hein, Lucas? Estava ali bem acima de 6, agora já está querendo, né, testar. Tudo bem, Lucas? Grande abraço. Tudo bem, Alessandro? Obrigado novamente. Um feliz 2025 para todos nós, né? E com certeza nós tivemos, desde o último programa que a gente gravou aqui, a gente teve uma puxada muito forte na moeda, uma puxada que a gente sabe que obrigou, inclusive, o Banco Central a atuar, né? A gente vem, inclusive, a gente vendo o gráfico aí que você acabou de colocar, que o dólar vem trabalhando em bandas. Desde maio, ele vem operando em bandas distintas. No ano de 2024, nós encerramos o ano com quase 30% de desvalorização na moeda. Nós somos os campeões de desvalorização em relação ao dólar em 2024. E a gente chegou a um patamar de 6,300, Alessandro, tá? No final do ano, que obrigou o Banco Central a entrar aí vendendo em torno de 30, quase 31 bilhões de dólares das suas reservas cambiais, né? Ou seja, queimando esse valor, mas jogando esse valor para como liquidez no mercado interno, né? Em termos de conversão de moeda, a gente pode praticamente falar que o Banco Central, com essa desvalorização do real, acabou em termos de acabou queimando 10% da reserva cambial, mas acabou tendo um valor de ganho sobre o real enorme com essa puxada do dólar. Então, essa nacionalização, venda de dólar no mercado à vista, na verdade, não acabou implicando em problemas para as reservas. Na verdade, nós temos reais hoje, em valor real de moeda, nós temos mais dinheiro lá fora que nós tínhamos antes da puxada do dólar. Tá? Agora, fora isso, gerou uma tensão enorme no mercado. Isso tudo, eu não sei se no programa passado, Alessandro, a gente chegou a comentar sobre o pacote fiscal, que foi frustrante para o mercado. O Falamos. mercado né, a gente chegou a tocar esse ponto. Isso aí gerou, com certeza, uma insatisfação generalizada no mercado. E como o mercado é muito baseado em números, a leitura foi de que a arrecadação ela não foi suficiente para cobrir o rombo do governo e o pacote fiscal aprovado acabou, mesmo ainda assim sendo um pouco desidratado, digamos assim, né, pelo Congresso, e ainda abaixo do que o mercado estava esperando, e isso gerou um nervosismo enorme no mercado, levou o dólar a 6,300 ali no mês de dezembro, mas eu gostaria de falar agora, nesse momento, que o dólar já começa a dar um pouco mais sinais de alívio. Hoje nós somos ainda a economia no mundo que tem a maior desvalorização na moeda, fazendo aí uma análise, um apanhado dos últimos 12 meses, embora o real esteja se recuperando e mensalmente nos últimos 30 dias não é a moeda que mais sofre, ao contrário, vem tendo um pouquinho mais de recuperação. A gente tem ainda em torno de 23% de desvalorização nos 12 meses em relação ao período anterior. Mas a gente pode falar, Alessandro, se a gente observa o gráfico desde lá de maio, Olha, o hoje, dólar hoje, hoje testou os 6, hein, Lucas? Oh, e hoje testou para baixo dos 6, né? Hoje, na mínima do dia, nós chegamos a 5,996. Deixa eu pegar a mínima do é dia isso aí. aqui. Ou seja, um patamar que nós não víamos desde
13 de dezembro, quando o dólar começou a puxar forte para cima, tá? Isso, 13 de dezembro. Opa, Isso. 6, perdão, Alessandro, acho que é 13 de dezembro, isso mesmo, 13. tá? Nós chegamos à máxima de 6.300, aí o BC começou a atuar, né? E pesadamente, fazendo leilões históricos das quais nunca tinha feito, de tipo queimar num dia assim 8 bi, tá? Aí o que que aconteceu? A gente começou a ter, parece que quando o pessoal entra em férias em Brasília, o dólar começa a ajustar. Parece que quando a política não está muito em cima do nosso mercado, o mercado se ajusta, isso ajuda, é Não irônico. vão, não vão, não vão falar nenhuma besteira e o dólar começa a cair, né? Exatamente, não vão, né? É aquela coisa, aquela troca de favores e tudo isso que acontece no nosso país, mas de qualquer forma, veio uma tentativa até, algum comunicado do governo de tentar resgatar, reinventar esse pacote fiscal, fazer um complemento, né, para que isso fosse ainda mais, digamos assim, as contas fossem mais equilibradas através de um complemento aí dos controle fiscal, né, do controle de gastos, mas parece que o Congresso agora só quer falar sobre isso lá em abril, mas enfim, o que a gente vê é que o mercado agora é muito pautado nas questões do mercado internacional, das taxas de juros nos Estados Unidos, né? A gente está agora, para a semana que vem, nós temos Trump assumindo, né, a posse do novo presidente dos Estados Unidos, com várias dúvidas sobre como vai ser o andamento do mercado, de acordo com as políticas fiscais que ele vai implementar. Nós já sabemos que existe aí uma intenção dele de barrar ou aumentar tarifas de produtos de diferentes competidores, aí falando do mercado chinês. Como vai repercutir aqui no Brasil? Vai ser bom para o nosso mercado? Os Estados americanos vão olhar para nós com melhores olhos? Ainda a gente não sabe. A gente sabe no momento que o Trump está, o alvo dele é China e México, né? Primeiramente. E aí, algumas coisas aí que a gente está verificando. Mas, enfim, dólar, falando agora, dólar está muito pautado no mercado externo, eu tenho acompanhado diariamente, vendo que o real tem acompanhado as moedas emergentes fora, né, desde o início do mês, e teve um recuo já de 1% aí, desde que começou, né, porque estava trabalhando em torno de 6,10 a 6,20. Agora, nesse momento, se não me engano, Alessandro, o dólar dá em torno aí de 6,04 alguma coisa, né? 603, 603. Então No já final da perdeu um manhã, pouquinho. lembrando que você está assistindo, nós estamos gravando no final da manhã desta quinta-feira, 16 de janeiro, só para você assistir, não pensar que nós estamos malucos, desse momento agora 603, Lucas. Exatamente. E o que que aconteceu? Alguns fatores contribuíram para isso, né? Lá fora, por exemplo, nós tivemos essa semana, tivemos na semana, dias anteriores, o payroll dos Estados Unidos, veio muito forte o payroll, né? Isso deu uma puxada no dólar de forma geral, mas na contramão nós tivemos o que também agora essa semana o PPI, que chama, né, o Índice de Preços ao Produtor dos Estados Unidos, veio bem abaixo do esperado, e o CPI veio hoje também, todos eles puxam um pouquinho. Lembra que é sazonal, né? Nós estamos em período final do ano, os preços tendem tivemos um período final do ano, em dezembro, esses dados e indicadores são referente a dezembro, eles normalmente eles têm uma certo aquecimento em função do período sazonal, as pessoas vão às compras, né, em função das festas e tal. Mas o CPI, ele acabou sendo um pouco abaixo do que era esperado. Ele puxa, ele ainda não dá um caráter de sustentação para dizer, ok, Fed, vamos cortar juros de fato agora na próxima reunião do dia 28, 29, né? Mas ele dá um caráter aí, talvez, de dizer, olha, o mercado está contido, o mercado está empregando, o mercado não está deixando de crescer, mas estamos conseguindo conter a inflação de uma certa forma. Isso foi positivo para o mercado de câmbio. Isso fez as moedas recuarem. O real recuou bem também, chegou inclusive nessa manhã, também influenciada pelas vendas no varejo que mostraram também nos Estados Unidos, que mostraram também uma pequena retraçãozinha. Elas subiram, elas foram mais altas, as vendas do varejo em relação ao outro mês, sim, mas elas foram abaixo da expectativa do mercado. Então ajudou um pouco a dar um pouquinho mais de igualar
essa reviravolta do dólar logo que bateu, sabe, Alessandro? Nós estamos falando de patamar psicológico, R$ 6, né? Nós estamos falando de um patamar muito forte de suporte da moeda. O 6 é aquele patamar que a gente chama de técnico e psicológico, né? O mercado É, ir para baixo ou para cima é importante, né? é o chamado patamar de giro do primeiro dígito, né? Que é aquele É, que é o dígito forte mesmo na moeda. Então, isso aí exerceu, houve, o mercado testou, mas na contramão, o que que a gente já começa a observar? Se você olhar o gráfico ali, nós olharmos exatamente, a gente já está trabalhando com uma banda que vinha sendo trabalhada antes da puxada de dezembro. Tá? Nós estamos falando daquela banda que vinha sendo trabalhada entre novembro e dezembro, tá? Quando puxou de 5,95 e aí foi embora. Ele já está resgatando, tá? Se o dólar continuar, se o dólar vier a cair para baixo dos R$ 6, e inclusive quero salientar, nas últimas sessões, últimos pregões, o dólar tem caído pregão a pregão nos fechamentos, consolidando aí um canalzinho. Se a gente observar aquela montanhazinha, ela foi para cima ali, o iceberg ali, só que ele já começa a dar repiques para baixo, né? Observando o gráfico, certo? E a gente já vê os tá, candles, né, tá, tá fechando em com, tá, negativos. tá com topos e fundos descendentes, Lucas, como dizem os analistas Exatamente. técnicos. E também, Alessandro, bela a colocação técnica sua, né? Você que é uma pessoa bastante técnica, bela colocação técnica. E ele Obrigado, começa obrigado. ele começa a vir próximo do gap. Estamos observando ali, foi no dia 27 de novembro, né? Aquela puxada daquele candle, abriu um gap forte, é isso? Você que não. Não, tá aqui, ó, 27 de novembro teve esse gapzinho aqui, mas depois ele fechou aqui, ó, Lucas. No dia 12 de Exatamente. dezembro ele fechou. Mas ele começa a convergir para esse gap de novo, certo? Tá? Em torno de 595, correto? É, Isso mais aqui, ou menos isso. Então, 593 a 595. exato. O que que eu acho agora? Que nós temos, então, nós temos uma melhora no quadro, né, gráfico, visual, se nós olharmos, uma melhora no dólar tecnicamente. No quesito fundamental, nós temos alguns dados que vêm mostrando o quê? Que o soft land dos norte-americanos previsto lá atrás está começando um pouquinho mais de atraso. Hoje os treasuries dos Estados Unidos caíram, né? Então, assim, a gente estão caindo, então, de fato, aí tem ajudado um pouquinho esse dólar a recuar para as bases aí, testando R$ 6. Se vier. Lucas, o que significa assim em relação a gente sabe que o juros americano, o juro brasileiro, essa correlação entre um e outro acaba pesando muito, né? E teve esse componente também externo, trazendo essa pressão para o dólar testar o 6. Como é que está o nosso viés? Está o viés ainda de Brasil elevando o juro e Estados Unidos acomodando? Bem possível, bem provável. Nós estamos com os bancos apostando aí no modo geral de juros no final do ano a 15%. Nós tivemos a pesquisa Focus no início da semana apontando para 15%. Foi uma manutenção em relação ao relatório anterior, mas já estamos vendo, a princípio, teremos que subir juros. Ainda a situação não está controlada, porque de fato, Alessandro, nós não temos ainda uma posição firme dessa questão fiscal no país, né? Enfim, mesmo com o novo presidente do Banco Central, Galípolo, né, que vem ter uma postura um pouco melhor em relação à comunicação com o governo, porque essa questão é que, tecnicamente, Roberto Campos, fantástico, presidente do Banco Central, mas o fato de ter vindo da oposição do governo, você imagina, quem pode convencer o governo de que realmente precisa controlar as contas? Uma pessoa né, que foi colocada por ele lá, né, que tem uma comunicação talvez um pouquinho mais empática com o governo, certo? Isso ajuda, quem sabe, o governo, tanto é que houve aí uma demonstração do parte do governo de tentar, o próprio Haddad falou, de tentar fazer um complemento desses ajustes aí de pacote fiscal, né? Novas medidas ajustar. Claro, não é controle do Pix, que foi revogado, né? Essa discussão toda aí do mercado que ficou bastante, pairou no ar aí uma situação bem confrontante, né? Entre
entre o governo e todo o rumor que se espalhou no mercado, e esse é o assunto da semana, a situação do Pix, mas eu quero dizer para você que a gente tem uma tendência de subir juros. Isso aí é uma perspectiva de analistas do mercado, porque E a gente lembrando, e ainda lembrando, a gente subindo o juro em relação à paridade com o juro americano, torna mais interessante o pessoal de fora investir no Brasil. E trazendo mais dólar para cá, mais oferta de dólar, tendência de uma pressão do dólar. Isso aí é o beabá, né, Lucas? Não estou falando nenhuma uma coisa inteligentíssima, mas é basicamente isso que pode trazer essa pressão para o dólar recuar mais aqui, não? parcialmente sim, porque de uma outra perspectiva você enxerga o quê? Um Fed que previa corte de juros num período tal e tantos cortes no ano, e daqui a pouco ele chega e diz, não, nós vamos cortar no ano só 0,5% ponto percentual. Então, isso aí o que que gera no mercado? Gera uma dúvida no mercado. Será que eles vão conseguir cumprir o que eles vinham prevendo? Então, no próximo relatório dos juros dos Estados Unidos, já está bem dividida a opinião sobre corte e manutenção. E quando se tem a manutenção, você que é o investidor pensa hoje, se eles vão manter, você vai manter numa economia mais forte, mais segura, com maior rentabilidade, numa economia um pouco mais instável, que o pessoal está com uma empresa que, eu sempre gosto de usar o exemplo da empresa, né, Alessandro? O Brasil como se fosse uma grande corporação, né? Você vai investir numa empresa que não consegue controlar os gastos, ou você vai investir numa economia, numa renda fixa segura, que pague menos, mas te dá um pouco mais de conforto, né, e tranquilidade. A gente sempre tem que olhar o Brasil como uma renda variável e os Estados Unidos como uma renda fixa, né? Como se fosse uma coisa assim, tá? Então, ela parcialmente você está falando, a equação funcionaria assim, mas aí tem digamos, elementos e personagens da história, que é uma economia muito forte e uma economia emergente, certo? Então, tudo isso gera um certo tipo de conflito na hora do investidor, que não é só no Brasil que ele não vai deixar de investir se a manutenção, ele vai também olhar para outros mercados de emergência e dizer, não, só um pouquinho. Isso O, Bra- motiva a subida do dólar em todos os mercados, tá? Então, a gente tem que analisar isso. Veja bem, só o para complementar o Brasil, que você o está falando. Brasil é aquele passeio com emoção, né, Lucas? Passeio com emoção. Exatamente. É aquele quando você vai na duna lá no Nordeste, eles com emoção, emoção e sem emoção. O Brasil é com emoção. Você vai dar repiques naquela duna, certo? Sim, E, sim, e os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos você vai devagarinho, né? Olhando a paisagem, né? Curtindo sim. a brisa no rosto. Então, é diferente, tá, Alessandro? Eu acho que a gente tem que analisar, assim, que o quadro das últimas semanas, desde que a gente conversou, houve uma melhora de sentimento, eu diria desse sentido. A gente também não pode procurar ser tão fatalista no processo do país, porque quando a gente pensa em IPCA 5%, não é um absurdo para país que já teve inflação 80% ao ano nos anos 80, né? Não é um Sim. quadro. A Argentina fechou o ano com mais de 100% de inflação, certo? Então nós não estamos muito longe de ser uma Argentina. Eu não posso colocar essa situação de, vamos dramatizar, vamos virar Venezuela. Não funciona assim, calma. Nós temos reservas cambiais, as nossas reservas, elas revertendo em reais, é bastante dinheiro, porque esse dólar subiu bem, tá? Então, se nós temos que, na verdade, são leilões que foram feitos pelo governo com compromisso de recompra, e a recompra está aí, é para fevereiro, março e abril, tá? Grande parte desses leilões que foi feito foram leilões de recompra de dólar. Vende agora, vai recomprar lá na frente. Talvez o governo esteja fazendo um trade bem interessante até, que vendeu a 6,20 ali e tal, 6,15, 6,20, de repente faça um trade abaixo dos 6 e É. aumenta essa reserva com valor agregado, você entendeu? Então a gente tem que observar isso. Claro, eu não sou um especialista técnico nessa função de compra e venda do BC, né? A gente tem muitos mecanismos também de venda de feito de leilão de swap. Bom, Lucas, a gente não tem quadro com a agenda da próxima semana, né? Temos poucos eventos, mas eventos importantes. Queria que tu comentasse sobre a próxima semana. Eu vou comentar da próxima semana só fazendo uma observação, Alessandro, que hoje a gente tem o Fed's Balance Sheet, né, que é o balanço financeiro da economia norte-americana apresentado pelo Fed. É importante isso, tá? Mas é depois do fechamento do mercado. Fora isso, semana que vem, posse de Trump, né, um grande evento aí no mercado. Nós vamos falar muito dele.
durante o ano de 2025, e isso na segunda-feira, que é feriado nos Estados Unidos, e dia 23 de janeiro, aqui no Brasil, Receita Tributária Federal do mês de dezembro. É isso, porque a agenda realmente da semana que vem, fora isso, temos zero, nulo. Beleza. Bom, Lucas, então para a gente encaminhar ao final, eu faço aquela pergunta em que eu te coloco contra a parede e te digo, tu acha que o dólar, então, vai trabalhar abaixo desses 6, vai se equilibrar, vai ter dificuldade de romper essa linha para baixo? O que tu acredita mais no mercado? Alessandro, eu acho que se nós não tivermos o fator Trump gerando essas flutuações no mercado, como costumava acontecer no outro mandato dele, eu acho que a tendência é o canal de queda. Eu acho que o dólar tem margem para recuar. Né? O valor, assim, talvez, que fosse mais adequado para o dólar, quando a gente pensa nele, é entre 5,65, 5,66 a 5,86. Tá? Nós olhando, avaliando aí uma média de preço, é mais ou menos onde o mercado estaria. Então, se a gente pensar, essa média seria em torno de uns 5,73, 74. O mercado fala isso, né, até analistas falam sobre isso. Então, eu acredito que, não sei se vai chegar lá de fato, mas eu acho que tem sim, tem espaço para o dólar cair, inclusive recuar para baixo dos R$ 6. Não muito, mas tem. Beleza, Lucas. Não sei se tu tem um recadinho final sobre o teu trabalho, até alguma coisa que tu possa trazer de orientação para possíveis clientes. O que tu diria? Alessandro, assim, normalmente a gente observa o cliente que quer acertar na mosca, né? O importante no mercado dólar, isso é um negócio que sempre eu falo com os clientes, é você trabalhar no risco, né? Você reduzir o risco da tua operação. Às vezes o ganho ele está em você perder menos, não você querer ganhar. Então o dólar funciona muito nisso, né? Para quem precisa pagar, para quem precisa receber, né? É você dentro das tuas operações casadas, né? Porque muitas vezes elas estão casadas com operações em reais aqui no Brasil, é você buscar simplesmente, se você empatar, você está bem. Né? É diminuir a exposição cambial. Essa é a melhor forma de trabalhar no dólar. Maravilha, Lucas. O meu recado final é que fique com a gente nas nossas redes sociais, elas aparecem no vídeo e estão na descrição também do vídeo. E muito importante, na descrição do vídeo também tem os próximos eventos, cursos, lives de safras e mercado. Inclusive, na tarde desta quinta-feira, não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas na tarde dessa quinta-feira, às 15 horas, nós temos uma live sobre o mercado de açúcar, com a participação deste senhor que aqui está, com o nosso consultor Maurício Muruzzi. Não perca, tem ali como clicar e como te informar. Dia 23 de janeiro, a gente tem uma live também de fertilizantes, riscos e oportunidades do mercado. 23 e 24 de janeiro tem um curso online de comercialização de milho e soja. Na descrição, clica ali, te informa. Tem outros cursos e eventos que você também pode se informar ali na descrição do vídeo. Muito obrigado, Lucas Berti, por mais esse papo de câmbio. Agradeço a todos também por estarem conosco. Um abraço, Lucas. Forte abraço, obrigado, Alessandro. Até a próxima.